Oi, pessoal, meu nome é Samuel Santos Oliveira, eu sou discente do curso de Licenciatura em Física EAD e hoje estarei apresentando esse seminário que vai abordar sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, essa apresentação foi preparada como parte da disciplina de Psicologia da Aprendizagem e ela é orientada pela professora Simara Campos. Antes de a gente começar a aprofundar o tema, é bom refletir um pouco. Quantas vezes a gente não interpreta a dificuldade de uma criança ou de um aluno como preguiça, falta de interesse ou até mesmo rebeldia? Na verdade, muitas vezes, comportamentos dessas crianças são apenas sintomas, né, de dificuldade de aprendizagem. E essas questões, elas vão impactar o dia a dia de milhares de crianças e adolescentes no Brasil, né? No contexto educacional brasileiro. Então, nosso objetivo hoje aqui, nesse seminário, é tentar entender melhor quais são essas dificuldades dessas crianças e, com isso, a gente pode promover um ambiente de educação mais compreensivo para lidar com esses desafios. Para entender melhor as dificuldades de aprendizagem, então a gente precisa definir o que elas são. Então, dificuldade de aprendizagem refere-se a obstáculos que prejudicam a capacidade de uma pessoa em realizar as tarefas acadêmicas. E aí ela vai desde ler, escrever ou resolver problemas matemáticos. E essas habilidades elas são fundamentais, né, para o processo educacional. A pessoa precisa saber ler para poder entender alguma coisa, ou ela precisa escrever para poder explanar sobre versar sobre algum assunto, sobre algum contexto, ou até desenvolver o que ela está pensando naquele momento e deixar aquilo guardado. E a questão dos problemas matemáticos é essencial na física, né? A gente precisa entender e interpretar a física, a realidade, através dos problemas matemáticos. Então, na física, é fundamental. Tanto a leitura, quanto a escrita, quanto a resolução dos problemas matemáticos. Então, com base nisso, a gente precisa fazer uma distinção entre dois conceitos, né? A primeira distinção é sobre dificuldade de aprendizagem e o outro conceito é transtorno de aprendizagem. Dificuldade todo mundo tem, em algum ponto mais, outro menos. Em ler, escrever, interpretar também. Tem gente que tem dificuldade de interpretação de texto, né? E resolver problemas matemáticos também. Então, a gente pode ter dificuldade normal. Mas transtornos de aprendizagem vão além de uma dificuldade. Transtorno de aprendizagem se torna condições neurológicas, né? Neurológicas, questões crônicas que vão interferir na capacidade de aprendizagem de uma criança, de um adolescente ao longo da sua vida. Então, não é uma coisa pontual, uma dificuldade pontual com um tema, com uma disciplina, mas é com diversas disciplinas, diversos temas. E isso vai afetar essa criança, adolescente ao longo da vida. Então, é muito mesmo, sei lá, com um suporte, né, mesmo com alguém ali do lado, ela ainda vai ter dificuldade de poder, de lidar com essas limitações. Então, uh, nas dificuldades de aprendizagem é um pouco diferente. Então, ela pode surgir por várias questões, né, às vezes ansiedade, ou às vezes dificuldades internas mesmo, e são temporárias, né? Ela não vai ficar com dificuldade de matemática pelo resto da vida, ou dificuldade em resolver, em entender o que é um advérbio e onde usar um advérbio, exemplos, entendeu? Então, talvez é um momento que ela está passando, mas aí quando for, sei lá, no próximo mês, a gente fez uma prova que agora ela não foi bem, mas no próximo mês ela melhora porque foi só uma fase, um momento que ela passou, essa criança passou, então isso são dificuldades de aprendizagem normal. Mas já os transtornos de aprendizagem, isso acompanha as crianças e adolescentes ao longo de toda a sua vida. Então,
é muito importante a gente saber e entender essa diferença para evitar alguns rótulos e também a gente evitar alguns termos, né, estigmatizantes em relação a as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem. Alguns tipos mais comuns de dificuldade de aprendizagem, a gente vai ter a dislexia, que é dificuldade na leitura, e aí crianças com dislexia, elas vão ter problemas para reconhecer algumas palavras, ler com fluência, ou até mesmo entender o que elas estão lendo, né? Elas vão ter dificuldade na interpretação daquilo que elas estão lendo. Então, uh, imagine, imagine o impacto de como uma criança com dislexia, ela pode causar sei lá, no próprio ambiente de aprendizagem para poder compreender algumas disciplinas, né? Então, dificulta bastante. A descalculia é a dificuldade que afeta a habilidade de entender números e realizar operações matemáticas. E aí, essas crianças com descalculia, elas podem ter essas dificuldades de contar, de memorizar operações básicas e até mesmo entender o conceito de valor numérico aplicado aos símbolos numéricos, né? Então, dificulta bastante. Outro exemplo é a desortografia, né? A dificuldade de se entender as regras e as normas ortográficas. A disfagia é outro conceito que é a dificuldade em encontrar palavras. Disgrafia é um nome estranho, mas é a dificuldade em escrever, né? Em colocar no papel aquilo que você está pensando. Então, a gente tem esses DIS, que são tipos de dificuldade de aprendizagem. Outros já se tornam transtornos, né? E em alguns momentos, dependendo do grau, né, a gente, a gente tem o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção, que ele não é uma dificuldade de aprendizagem, mas ele vai impactar, de certa maneira, na dificuldade de aprender, né, a depender desse transtorno. Então, a gente poder analisar essas dificuldades de aprendizagem é muito importante, né, para entender a questão subjetiva de cada aluno, né, entender se ele está tendo alguma dificuldade em ortografia, dificuldade em fazer alguns cálculos numéricos ou na parte de ler, né? É muito importante a gente perceber essas nuances dentro de uma classe para poder trabalhar junto com aquele aluno e entender se realmente é uma dificuldade de aprendizagem ou se pode ser um transtorno, né? Ah, as dificuldades de aprendizagem, elas são muitas, né? Então, a gente viu no slide anterior. E o que causa essas dificuldades de aprendizagem? Então, pode ser um fator causador, mas pode ser vários fatores ao mesmo tempo que causam essas dificuldades de aprendizagem. Então, o primeiro fator é o fator genético. Então, vários estudos vão mostrar que os fatores genéticos, eles desempenham um papel muito pesado, né, nessa questão dos transtornos de aprendizagem. E se um dos pais, por exemplo, ele tem dislexia, é muito provável que o filho também vai ter dislexia. E aí a gente entra para o segundo fator, que é o fator ambiental. Então, ambientes que você não tem muito estímulo para o estudo, né, com baixa estimulação, ambientes traumáticos, né, durante a primeira infância, a nutrição da criança inadequada, exposição a substâncias tóxicas durante a gestação. Então, tudo isso aí vai ser fator que vai aumentar a possibilidade de uma criança com dificuldade de aprendizado no futuro. Então, esses fatores ambientais são algo genéticos, interno, né? Os ambientais seriam algo externo a essas crianças. Outro fator que seria interno
seria os aspectos psicológicos e emocionais, né? Então, a gente vai ter o estresse, a baixa autoestima, ansiedade. Então, essas questões psicológicas, elas vão afetar negativamente o aprendizado. Aí a gente pode pensar, uma criança, imagina uma criança que sempre ouve dos pais que ela não é capaz, que ela é burra, que ela não vai aprender. Então, todo esse tipo de comentário, ela vai pesar muito mais na cognição da criança. Ela vai internalizar aquilo como real, e aí isso vai dificultar que ela saia daquela dificuldade de aprendizagem. Então, essas causas aqui, esses três fatores, eles nos mostram que uma dificuldade de aprendizagem simplesmente não é uma preguiça. Ah, a criança está com preguiça ou ela é desinteressada, mas elas são o resultado de um combo de fatores complexos que vão exigir uma compreensão e um suporte dedicado para essa criança, para que ela consiga sair dessa dificuldade e melhorar o seu processo de aprendizagem. É interessante, é interessante pensar que a gente percebe isso, né, uma classe, mas como é que a gente consegue ajudar um aluno que tenha essas dificuldades, né? Então, o importante mesmo é uma identificação precoce, quando ele é ainda mais criança, né, quando mais jovem, porque conforme o tempo passa, a dificuldade de aprendizagem ela vai se fixando por diversos fatores, né? Por exemplo, se a criança ela sempre ouve dos pais e ela passou a infância inteira, a adolescência inteira ouvindo que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, ela internaliza aquilo como verdadeiro e para desconstruir isso se torna muito mais difícil. Aí leva muito mais tempo, muito acompanhamento psicológico para reverter esse pensamento consolidado. Então, aos primeiros sinais de dificuldade de aprendizagem, é importante estar próximo e perceber isso, né? Então, eles podem ser muito sutis e os pais e os professores também devem estar atentos a isso, né? E aí, o desempenho, um dos fatores, é o desempenho consistente. Então, o aluno, ele está aqui na primeira unidade e ele tirou um 10. Aí, quando foi na segunda unidade, ele tirou um ponto. De 10 para um ponto. Então, é uma coisa muito, muito, muito extrema, né? São os dois extremos. Então, ele não tem um desempenho consistente. E aí, depois, quando foi na terceira unidade, ele tirou 9. E depois, na quarta unidade, ele tirou 5. Então, você vê tem alguma coisa errada. Então, você começa. Mas, óbvio que a gente não vai esperar um ano inteiro para poder perceber isso, né? Então, as pequenas avaliações dá para se perceber essas discrepâncias de desempenho inconsistente dos alunos. Outra questão dentro do desempenho inconsistente é o aluno ele está se esforçando para tentar entender algo, mas ele parece que não consegue avançar naquilo, né? Ele fica travado naquilo. Por mais que ele está tentando, prestando atenção, ele está ali focado, mas ele não consegue. Então, isso também entra dentro da parte do desempenho inconsistente. Outro ponto é o problema de concentração e comportamento. Então, muitos alunos com dificuldades de aprendizagem, eles podem se distrair muito facilmente ou evitar as tarefas acadêmicas. E aí é muito importante a presença de outros profissionais, né, como psicopedagogos e neuropsicólogos, para entender esse contexto desse aluno, entender o que ele está passando e fornecer um diagnóstico preciso, né? Porque nem sempre a gente, como docente, como professor, a gente vai conseguir entender tudo que o aluno pode estar passando, né? Porque envolve muito a questão psicológica nesses casos. Então, um psicólogo, psicopedagogo, um pedagogo também, eles podem ser muito importantes na ajuda e no diagnóstico precoce de dificuldade de aprendizagem desses alunos. Então, com a combinação de testes, eles vão lá e avaliam as habilidades cognitivas desse aluno e ajudam a confirmar ou não, né, se ele tem esses problemas de dificuldade de aprendizagem. E aí ajudam tanto a equipe escolar a desenvolver de maneira melhor
esse aluno, e também a família, entender o que esse aluno precisa, né, para melhorar suas habilidades de aprendizagem. Pensando num diagnóstico positivo de dificuldades de aprendizagem, a gente precisa entender também os impactos que elas trazem na vida de crianças e adolescentes que, que têm esses problemas, né? Então, o primeiro impacto que eu trago aqui é o impacto acadêmico, né? Quando a criança ela não recebe o suporte necessário, seja em casa, com a família, seja também na escola, e ela fica totalmente sem suporte, o desempenho acadêmico dela vai ficar totalmente prejudicado, né? Ela não vai conseguir avançar, ela vai ficar repetindo de ano, ela vai perder o interesse também. Em algum momento ela vai perder o interesse de continuar na escola, né? Então, isso é um efeito dominó, né? Isso vai afetando a vida da criança, do adolescente, até um ponto de que ela entre um processo de evasão escolar, né? Ah, e isso também vai afetar questões futuras, né? Questões de frustração de sonhos, né? A criança tinha um sonho de ser médica e aí ela tem essas algumas dificuldades de aprendizagem e em casa os pais não estão, não se importam muito. Na escola, a escola também não dá o suporte e ela vai avançando os anos, ela vai percebendo que parece que o problema é ela e tal, sem esses suportes, né, tanto em casa quanto na escola. E isso desestimula essa criança e com o tempo ela pode ser, né, ninguém sabe, mas ela vai lá e desiste de tudo, entra em um processo de evasão escolar, para, sei lá, no ensino médio, não quer seguir o ensino superior porque acha que não, ela não vai conseguir. Então, dentro ainda desse processo de acho que não vai conseguir, entra um fator emocional, né? Então, a frustração constante de não conseguir acompanhar a turma que ela começou vai gerar sentimentos de fracasso, né? Aí toda turma que ela entra, todos os colegas avançam para séries seguintes e ela não. Toda unidade que entra e que sai, os colegas tiram boas notas e ela fica com notas muito ruins. E aí ela chega para os pais, e os pais provavelmente vão lá e reclamam, falam que ela tem que se esforçar mais, tem que... Enfim, são vários fatores, né, que vão piorando o quadro de dificuldade de aprendizagem dessa criança, né, e que afetam muito também o psicológico. Esses fatores vão gerar ali questões de baixa estima na criança, ansiedade e pode gerar até depressão, né? Por último, e óbvio que tem outros impactos, né, além desses três, mas eu trouxe só esses três, é um impacto social. Porque os alunos que enfrentam essas dificuldades de aprendizagem, eles, quando não são monitorados, quando não são acompanhados, eles tendem a se isolar, a se manter excluídos, porque, sei lá, pode gerar bullying dos colegas, porque ninguém entende, né, o que pode estar passando e tal. Então, esse isolamento, né, dos colegas e tal, gera esse impacto negativo na questão social também. Além daquela questão de repetência, né? Às vezes ele forma algum tipo de amizade num ano, só que por conta dessas dificuldades de aprendizagem ele não consegue passar naquele ano, então ele fica naquela mesma série, os colegas avançam. Então, laços são rompidos nesses momentos e isso é ruim, né, para a criança que ainda está também formando seu desenvolvimento cognitivo, pensando na outra aula que a gente teve, né, sobre a questão cognitiva, né, da criança, porque a mediação de outras crianças, experiências, mediação de outras pessoas que possam ajudar nessa criança quando ela não consegue resolver problemas sozinhos é muito importante, né? Então, entra esse fator social, né, de conexões sociais para ajuda em vencer as dificuldades. Então a gente entende, né, nesses impactos, qual a importância de acolher esses alunos e oferecer um suporte emocional adequado.
tanto em casa dos pais, quanto na escola, dos professores, mas com equipe, né? Eu acho que é muito importante frisar essa questão da equipe especializada em dar esse suporte, porque nem sempre o professor ele é formado para entender o psicológico de uma criança, né? A gente tem uma formação básica, claro, para tentar perceber as nuances, né, como essa disciplina que a gente está tendo, que é psicologia da aprendizagem, mas nem sempre a gente vai estar 100% atento a diagnosticar uma criança com um quadro, uma síndrome. Não tem como, né? A gente não foi formado, a gente não está sendo formado para esse fim. Então é necessário um quadro de pedagogos, um quadro de psicólogos, para dar esse suporte para esses alunos, né? E entender, avaliar, diagnosticar e tratar desses casos. Falando em suporte e tratamento, então existem diversas estratégias aí para poder dar esse suporte, para poder oferecer uma intervenção e melhorar essas dificuldades de aprendizagem do aluno. E aí eu trouxe três também. O primeiro são os métodos de ensino diferenciados. Então, um exemplo, né? Um aluno com dislexia, ele tem dificuldade para poder entender o texto, né? Ler o texto ali. Então, a gente vai usar textos com fontes específicas, com método de leitura gradual, né? Então, isso vai ajudar ele a conseguir ler de maneira mais eficaz, mais eficiente. Outro exemplo, um aluno que tem descalculia. Então, a gente pode usar outros recursos mais lúdicos para que esse aluno consiga entender e raciocinar de uma maneira similar a outro aluno que não precisa, né? Então, a gente pode usar recursos visuais, sei lá, um tablet, um ábaco, né? Desenhos, um tangram, tem várias coisas, assim, lúdicas que a gente pode usar no dia a dia e que pode reforçar e melhorar essas dificuldades que esses alunos possam ter ah, de maneira a tentar ah, promover um ambiente de estudo, né, de aprendizagem mais acolhedor para eles. O segundo são as intervenções comportamentais. Por exemplo, quando a gente tem casos de TDAH, a gente pode usar reforços positivos e estratégias de organização. E o que seria isso, né, gente? A gente precisa de criar um cronograma visual, uma lista de tarefas, ajudar a esse aluno com a organização. A gente monta um quadrinho de acompanhamento de atividades, sei lá, bota lá na sala, olha, gente, vamos fazer para quem tem TDAH. Né? Se não tiver um aluno com um transtorno desse tipo, eu acho que é interessante, tanto para quem não tem quanto para quem tem, porque é uma forma de estimular também os outros alunos. Mostrar, olha, os alunos e o acompanhamento das tarefas, olha, o cronograma das atividades que a gente tem, que a gente vai fazer. Então, ajuda ele a se organizar de maneira melhor. Além disso, gente, não é só na escola, né? É frisar isso também. Os pais são muito importantes na intervenção, né, e no suporte a esses alunos com esses tipos de dificuldade. Então, os pais, eles precisam também estar atentos aos alunos, precisam estar ali acompanhando, ajudando ele na organização, se está fazendo as atividades, se não está fazendo. Então, não é só a escola que tem que fazer, né? Os pais também são essenciais na superação dessas dificuldades desses alunos. Por último, a gente tem um apoio emocional e psicológico. Então, é aquilo que eu disse, né? A gente precisa de uma equipe, um psicólogo, um pedagogo, para ajudar a criança a lidar com o estresse, a desenvolver suas habilidades e enfrentar as suas dificuldades. E aí, essas estratégias, né, elas precisam e necessitam estar adaptadas às necessidades de cada um dos alunos, porque cada caso é um caso. Então, nem sempre o mesmo nível de dislexia que o aluno vai ter é o mesmo nível de dislexia que o outro vai ter. Ou a dislexia que o aluno tem pode ter sido gerada por um fator X e para
combater a dislexia, é necessário atacar esse fator X. Outro aluno foi fator Y, então a gente precisa, é necessário essa equipe, esse apoio, para entender os motivos e a melhor maneira de poder combater, né? Então não é só combater de maneira igual para todos os alunos, porque cada caso é um caso. E aí, como eu disse anteriormente, não é só a escola que tem um papel fundamental nisso, né? Então, é uma parceria. Então, há uma abordagem que vai é, implementar uma melhoria na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, é uma abordagem que envolve a parceria tanto da escola quanto da família. O peso dos dois é essencial, é 50-50. Se só a família dá um suporte, mas na escola não se tem um acompanhamento, os professores não estão atentos, não tem um psicólogo, não tem um pedagogo para identificar algum tipo de dificuldade de aprendizagem, aí fica muito difícil, né? Porque é na escola que os alunos eles têm as interações sociais e é na escola também que o processo de aprendizagem é consolidado. E óbvio que os pais em casa conseguem também identificar se os alunos, se seus filhos têm, né, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, podem chegar na escola e falar, mas se os pais ah, também não tiverem esse olhar, eles não vão perceber, né? Então, é muito importante que os dois lados eles caminhem juntos. Quanto aos professores, à escola, os professores eles vão precisar adaptar os conteúdos que são transmitidos para criar esse ambiente mais positivo, estimular as habilidades dos alunos, de todos, né, na verdade, porque o conceito de escola que a gente tinha antigamente é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, antigamente, era um padrão, então todo mundo tinha que acompanhar aquele padrão. Quem não acompanhasse aquele padrão de aprendizagem tinha que sair. Então, hoje, todo mundo tem direito a aprender. E, para aprender, nem todo mundo vai conseguir aprender com as mesmas ferramentas, né? Então, alguns vão precisar de outras estratégias de aprendizado. E a família, ela é muito importante para manter esse apoio, não só da escola, mas também em casa, né? Então, é muito importante a presença da família. E aí vai ter ocasiões que é necessário a presença dos pais, né? Por exemplo, nas reuniões, né, de pais e mestres. Ah, e aí, nessas reuniões, poder explanar sobre as dificuldades dos alunos, ou os pais também podem dialogar e falar, olha, ele está tendo dificuldade em tal coisa, ou não. Enfim, então essa parceria, essa comunicação, ela é muito importante. Então, gente, para concluir, a gente pode ver hoje que as dificuldades de aprendizagem, elas são múltiplas, né? Elas não são associadas com transtornos de aprendizagem, que é uma condição mais difícil e severa, seria mais como um adoecimento mesmo, né, dos alunos. O transtorno é um adoecimento. As dificuldades de aprendizagem não é um adoecimento, é uma questão temporária que são gerados por diversos fatores, não é um fator único. E essas dificuldades elas vão impactar diretamente na vida escolar desse aluno, né? E na vida social também, porque a gente viu que tem desdobramentos, né? Não é só a questão da aprendizagem em si que vai ser impactada, mas ele vai ter uma dificuldade emocional, dificuldade social também, proporcionado pela dificuldade que ele vai ter. E com o diagnóstico adequado e as estratégias personalizadas para cada aluno, né, com apoio, é possível transformar a experiência educacional desses alunos e permitir que eles alcancem o potencial que eles precisam para poder alcançar o processo de aprendizagem. Então, é muito importante a inclusão, o acolhimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem e é muito fundamental criar um ambiente escolar mais igualitário, né? Onde todo mundo, cada aluno ali tem o direito de aprender e de se desenvolver no seu ritmo. Além da questão escolar, trago de volta a questão dos pais, né? Então, os pais também são muito importantes na vida do aluno
em entender, em diagnosticar, em acompanhar, em verificar se ele está tendo algum tipo de dificuldade. É uma questão dupla, né? A escola tem o seu peso, os pais também precisam acompanhar os alunos e perceber suas dificuldades para que ambos cheguem, tanto os pais quanto a escola, cheguem um diálogo, uma conversa para poder acompanhar esse aluno e enfrentar essas dificuldades que ele está tendo para que ele consiga superá-las e aprender da maneira mais eficaz e eficiente possível. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço